cultos aqui é onde nós aprendemos a palavra de Deus, é onde nós nos edificamos. Aleluia. São palavras de ensinos e muitas das vezes doutrina, palavra dura. Glória a Deus. Mas são palavras que edificam a alma do crente. São palavras que edificam a igreja. E a igreja fica conscientizada de que ali o Espírito Santo de Deus habita. Quem manda aqui não é o pastor Expedito. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. Glória. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus que manda nesta igreja. Aleluia. Deus fala a sua graça. Deus sobre sabedoria e poder soberano. Sempre terá um remanescente de crente. Sempre permanecerá um remanescente de cristãos e de igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se enfartam no reino de Deus e que se afastam da igreja e não será destruída. Ele se afasta da igreja, mas a igreja permanece firme, constante, vitoriosa. A igreja ela é vitoriosa, queira ou não queira. Aleluia. Se eu não estou agradando a Deus, mas tem o pastor Eliezer que está. Se eu não estou agradando a Deus, tem o irmão Humberto que está agradando a Deus. Então a igreja permanece. A igreja está firme nos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo, como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Lúcifer, contra o pecado, contra as doenças, contra o mundo, contra as forças demoníacas, contra a AIDS, contra a cólera, contra a febre maldita, contra as enfermidades, o câncer que assola a vida do homem. Mas, aleluia, se você estiver, aleluia, no lado de Deus, tudo isso passa. Quantas pessoas cancerosas eu já orei e foram curadas? A irmã Maria não é dessa igreja, é ali da igreja da Eminosti, aquela igreja que tem lá no final da Eminosti, Assembleia de Deus, desse mesmo ministério. O pastor Emanuel chegou para mim, eu morava num prédio, no mesmo prédio, Taguatinga. Ele me chamou na minha casa, bateu lá e chegou e falou: pastor Expedito, minha esposa está acabada. O que foi, mano? O que foi? Ela está com os 2 seios cancerosos. E ela está lá querendo morrer na cama. Diz: não, não vai morrer não. Não vai morrer não, pastor Emanuel. Se o senhor me permitir, eu vou lá ungir e vou orar. Eu vim aqui te chamar para isso. Peguei um vidrinho de óleo, entrei lá, pedi licença, entrei no quarto, estava a irmã Maria lá deitada numa cama, chorando, não comendo, acabada, com 2 seios acabados, câncer. E ali, eu botei o óleo na mão do pastor Emanuel e ele ungiu aqueles 2 seios. Foi 19 dias, amados irmãos, que Jesus deu a cura por completo. Glória a Deus, aleluia. Nossa, irmã, deu glória a Deus. Aleluia. A cura por completo. Glória a Deus. 2 seios cancerosos, irmão. Jesus curou. Jesus curou. Lá no meu trabalho, uma irmã tinha me pedido um vidrinho de óleo da unção. E eu passei para ela e expliquei como era que ela ia usar aquele óleo. Eu digo: irmã, isso aqui não é brincadeira não, viu? Isso aqui é coisa séria, eu vou te dar isso aí confiando na senhora. Não pode deixar, pastor. Eu vou usar só no momento certo. Ela estava com a sinusite aguda, não tinha remédio que curava, viu, pastor? Não tinha remédio que curava.
azitromicina já tinha tomado uma carrada, amoxicilina de 500 miligramas, amoxicilina de 1 grama, claritromicina, só esses remédios antibióticos fortes, juntamente com outros antibióticos, com os outros anti-infecciosos, tomou uma carrada e nada aconteceu. Mas um dia ela disse: pastor, me dê esse vidrinho de óleo da unção. Eu levei para ela e passei para ela, orei e passei para ela, e ela começou a usar as gotinhas no nariz. Estava aqui as gotinhas e sugava todo dia, 2 vezes ao dia ela fazia isso. Ela disse para mim: pastor, com 9 dias que eu fiz isso, tá aqui, ó, não sinto nada de sinusite mais. Nada. É assim que Deus faz, amados irmãos. Glória a Deus. Que Deus faz. Não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de crente. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Pode entrar, irmão. Luquinha, faz favor, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Sente aí, meu filho. Sente aí. Tá com saudade de você, viu? A mamãe estava sofrendo, você também estava sofrendo em casa. Mas nós oramos por você, viu, meu filho? Sim. Obrigado. Tá bom? Glória a Deus. Jesus emprega um trocadilho. Olha, Jesus emprega um trocadilho. Ele chama os seus discípulos. Ele chama o seu discípulo Pedro, que significa uma pedra pequena. E a seguir ele diz sobre esta pedra, que significa uma grande pedra, uma rocha maciça ou um rochedo muito grande. Em cima dela eu edificarei a minha igreja. E a confissão feita por Pedro, isso aí foi uma confissão feita por Pedro. Aleluia! Glória a Deus. Mas aqui diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 11, que diz assim: e Jesus Cristo, que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. Aleluia, Deus. Jesus Cristo é o único e o grande alicerce da igreja. O alicerce, meus amados irmãos, essa igreja, ela está fundada sobre um alicerce, viu, irmão Emanuel? Sobre um alicerce que vem ventania de um lado, balança de um outro, balança para frente, balança para trás, mas não cai. A igreja, eu posso cair, aleluia, você pode cair, mas a igreja em si, ela não cai, porque ela está fundada num grande alicerce, e esse alicerce chama-se Jesus. Oh, aleluia, Aleluia! glória a Deus. Glória a Deus de Nazaré. Aleluia. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Os edificadores reprovaram. Começaram a fazer o alicerce de uma igreja, de um edifício, e rejeitou aquela pedra principal, a pedra da esquina. Muitos. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Qual era isso? A nação judaica. Jesus veio para eles. Foi pregado aqui domingo que aqueles homens, aquela nação todinha, era uma nação separada por Deus. A Laísa, minha neta, explicou muito bem domingo aqui. Era uma nação que foi separada por Deus, e Deus veio para eles, e eles rejeitaram, eles o mataram, eles o destruíram. Aleluia! Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia, e antes de subir para o céu, ele falou isso aqui, ó. Glória a Deus, falou para Pedro, aleluia, glória a Deus. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia! Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte das escrituras da casa espiritual, isto é, a igreja, que Deus está edificando. Cada dia, amados, Deus está edificando a sua igreja.
Cada dia Deus está acrescentando a sua igreja. Cada dia Deus está tomando de conta da sua igreja. Que eu seja relapso, que eu seja descuidoso, mas o Senhor Jesus não é. Ele cuida da sua igreja, porque Ele ama você, Ele ama nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de vocês. Ele está lá no trono da graça, mas Ele está intercedendo a nós, ao Pai. Ele está dizendo: Pai, a Juscelia, Pai, o Fábio, Pai, teve aquela coragem de domingo, no meio da multidão, levantar suas mãos, aceitando eu como seu Salvador, e eu adotei ele, Pai. Ó Deus, dá saúde para ele, dá vitória para ele, dá aquilo que ele almeja, Pai. Está lá, viu, Fábio? Jesus intercedendo por cada um de nós, individualmente e coletivamente. Deus é tremendo, meus irmãos. Lá em Lucas, lá em Gálatas, aliás, capítulo 2, versículo 11. Em lugar nenhum das Escrituras está declarado que Pedro seria a autoridade suprema, a autoridade infalível sobre todos os demais discípulos. Por quê? As igrejas tradicionais, ela diz que Pedro é a autoridade máxima. E ele diz ainda que depois de Pedro apareceu um papa, e os papas vai passando de um para o outro, e ele só dá autoridade ao outro quando ele morre. Não é isso não, amados irmãos. Não é isso, nada disso. Está tudo errado isso aí. Tudo errado. Você veja o que foi que esse Papa Francisco falou agora há poucos dias. Uma aberração muito forte. Sabe foi que ele chamou os fiéis da Igreja Católica? Quem viu essa mensagem? Hã? Quem viu? Nenhum de vocês? Sabe foi que ele chamou? Acho que foi agora segunda-feira. Ou foi sexta. Ele chamou os seus adeptos, todos os católicos do mundo todo. Ele disse assim, ó: vocês não sejam igual ao coelho. Você viu? Foi isso? Agora você se lembra? É. Ele chamou os católicos, as mulheres, sabe? De coelho. Porque coelho é quem se prodiga muito, né? Fazer filho. Não para. E o Papa falou: ó, vocês não sejam coelho. Isso tá uma briga na Igreja Católica por causa disso aí. E que ele se cuide. Agora eu tiro o chapéu para o presidente de Portugal. Você ouviu isso também? Hã? Eu acho que eu vi. Eu acho não, quer saber se ouviu. O prefeito de Portugal está pagando para produzir. Aí, obrigado. Eu também vi ontem. Isso, nós temos que assistir, amados. Ó, é o prefeito, é? É o prefeito. O prefeito de Portugal. Como é o nome dele? Garcia. É um negócio É assim. um do Garcia aí para aí afora. Ele está dizendo: olha mulher, olha Maria, Progídia, tenha filho à vontade, que a prefeitura vai dar. Eles dão cobertura, irmão. Se a senhora não quiser criar, você deve para Só eles. pode gastar dentro da cidade. É. Bora pra lá, Juscelene? Bora pra lá? Pra nós ganhar dinheiro? E não é pouco não. O dinheiro não é pouco não. É muito. É muito dinheiro. Quem tem 3 filhos ganha. Tira o chapéu para Portugal. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque está descumprindo as escrituras. Jesus mandou encher a terra. A mulher hoje se casa. Só burro, mas. A Alcaninha. Eu digo a Alcaninha. Quando fazia rapaz, quase 2 anos que ela se casou. Alcaninha. É estéreo, minha filha? Não, pai, que é isso, pai? Cadê o bebê? Cadê o netinho? Não, pai, não, vamos primeiro. Hã? Filho, tem que ter filho. É ou não é? É verdade. É verdade. Pulou, né? Tu pulou, né? O leitinho tá caro, né, meu filho? Lá em casa foram 5. A Bíblia disse casar e multiplicar, não é isso? É claro. Eu vou largar o pau fazer menino. Pode fazer, não tem nada não. Hã? É isso aí, amados. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Já os chineses, pastor, também eles estão nessa
Não estão nesse ritmo aí não. Eles estão. Não estão fazendo isso não. Daqui um dia a nação só tem velho. Os igreja, no máximo 2. Se passar disso, você manda matar. É mesmo? Senhor. Se passar de um casal de filho, ele manda matar. Eles falam que não tem condição de criar o filho, porque vai estar criando. Sobre esta pedra, que significa uma grande pedra, uma grande rocha, maciça, ou um rochedo, edificarei a minha igreja. E a confissão feita por Pedro. E Jesus Cristo, que é a pedra, a única grande alicerce da igreja, é Jesus de Nazaré. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores rejeitavam. Está aí em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículo 6, versículo 7. Atos dos Apóstolos 4, versículo 11. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte das escrituras da casa espiritual, isto é, da igreja, que Deus está edificando cada dia, cada mês, cada ano. Deus vai edificando mais e mais e mais. Aleluia. Em lugar nenhum das escrituras declara que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre os demais discípulos. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Nem está dito também que a Bíblia, não está dito na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeça da igreja. Não, senhor. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Cristo. Nós somos Corpo. o corpo. E aqui a igreja católica está totalmente diferente. Diz que a cabeça da igreja é Pedro. Coitado de Pedro. Olha, irmão, eu digo para vocês, se Pedro estivesse aqui hoje, em pleno século XXI, e ele ouvisse aqui os papas, os bispos, os sacerdotes falando isso, ele dava um sermão tão forte, pior do que aquele sermão que Pedro, que João deu lá no Rio Jordão. Chamou aquele povo, aquela multidão que se afluía para ele, chamou raça de víbora. Jesus falava, dava um sermão para esse povo pior do que esse. Que não pode, amados. Isso é uma aberração. Falta de ler as escrituras. Eu falei domingo, irmãos, leia a Bíblia. Leia as escrituras. Tenha interesse de ler a Bíblia. Tenha grande interesse. Leia que você vai gostar. Quanto mais você lê um versículo, mais você vai gostar. Quanto mais você se aproxima lendo a palavra de Deus, mais você vai gostar. Mais você se aprofunda. Leia e depois faça estudo. Eu já li essa Bíblia 19 vezes, mas lendo ela, fazendo estudo, eu não conto, porque eu sempre estou fazendo estudo dela. Estou lendo e relendo, pegando os versículos embaixo, aqueles versículos pequenininhos, aquelas letrinhas bem pequenininhas. Lá na frente tem uns versículos bem pequenininhos, lá em outros livros. Só num versículo da Bíblia você desfolha a Bíblia todinha para fazer estudo, para você quiser fazer o estudo que você quiser. Foi o que eu fiz com referente à igreja. Glória a Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Ele está falando que a igreja é lavoura de Deus. Nós somos cooperadores de Cristo Jesus. Aleluia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra a da esquina. Está escrito aí nos versículos 21 e 22. A igreja pertence a Deus por eleição. É outro ponto aqui, ó. A igreja foi adotada, a igreja agora ela pertence a Jesus Cristo por eleição. Lá em Efésios 1, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ela pertence a Deus por redenção genuína. Ela foi eleita e ela foi redimida. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18, foi escrito bem no início. Ela pertence a Deus por
senhorio. Ele é o Senhor da igreja. É por isso que a igreja ela tem um dono. Ela tem um edificador. E o dono é Jesus. O edificador é Jesus. O Salvador é Jesus. Aleluia. Isso aqui é uma doutrina, meus amados irmãos, da igreja. É uma doutrina, é uma das doutrinas mais fortes que tem na Bíblia. É a doutrina da igreja. Porque está falando de Cristo, está falando do Papai Eterno, está falando do Espírito Santo de Deus e está falando de crente individual e crente coletivo. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pertence a Deus por eleição. Pertence a Deus também por redenção genuína. Pertence a Ele por revelação. A igreja pertence a Deus exclusivamente por revelação, porque ela foi revelada. Glória a Deus, a igreja, ela foi revelada pelos nossos ancestrais. Aleluia, pelos profetas, principalmente o profeta Isaías. Foi revelada lá no livro do começo, livro de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. A igreja pertence a Deus por senhorio. Está escrito em Atos dos Apóstolos 2:36, Gálatas 1:13. A igreja, alguns de seus membros. Cidade de Deus. A igreja também ela é chamada Cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. Diz aqui a palavra de Deus, no Salmo 46, versículo 4. Ó. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Olha, ela é a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isso aqui, a igreja é o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluia. Lavoura e edifício de Deus. A igreja é lavoura e edifício de Deus. Está escrito aonde? 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, edifício do Deus Altíssimo. Aleluia. A igreja também é titulada como rebanho de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por nós e por vós, e por todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja também é intitulada como templo de Deus. A igreja é intitulada como templo de Deus. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? A igreja ela é intitulada como templo de Deus. Então diga assim comigo: eu sou templo de Deus. De Deus. E eu sou igreja. E eu sou igreja. É isso mesmo, amados. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Olha aqui, ó, grave isso. Igreja tem pastor. Diga comigo, igreja tem pastor. Mais pastor não tem igreja. Não tem igreja. É isso, amados. Vocês estão pensando que eu tenho igreja? Não, senhor. A igreja tem pastor. Um dia que eu sair daqui vem outro. Tá bom? Mas eu não tenho igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se o pastor Venâncio estivesse aqui, ouvindo essa palavra aqui, ele estava aplaudindo com as mãos assim, ó. Quem é pastor Venâncio? Pastor Venâncio da Silva. Foi o maior teólogo que eu já conheci aqui do Centro-Oeste todinho. Todos os domingos, o primeiro domingo do mês ele estava na nossa igreja, no culto de Santa Ceia, trazendo uma palavra de ensino. Não era palavra referente à Santa Ceia, não. Era palavra doutrinária, palavra de ensino. E a igreja tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Não se via um pio. Tinha um conjunto de jovens, de 49 jovens. Não saía nem para beber, nem para ir para banheiro, não. Era ali 1 hora. Oh, glória a Deus! E quando o pastor terminava, meus amados irmãos, ele saía pegando na mão de um, na mão de outro, abraçando e abençoando. Quando chegou lá na minha vez, lá na porta, eu era porteiro nessa época. Chegou a minha vez de ele me abraçar, ele me abraçou aqui, ó. Deus te abençoe, meu querido. Eu digo, pastor Venâncio, eu nunca ouvi uma palavra tão forte, tão boa, como essa palavra que o senhor deu hoje aqui. Aí bateu nas minhas costas assim. É, meu filho,
Quem nunca comeu mel, quando come se lambuza todo. Eu nunca deixei de gravar isso aí. Tá gravado na minha memória isso aí. Só pra mim, foi uma pancada que ele me deu nas minhas costas. Depois ainda deu outra batida e disse assim: não se preocupe não, meu filho, porque ninguém pode elogiar a palavra do pastor não, porque a palavra é de Deus. Eu falei o que Deus mandou falar. Não fique triste comigo não, mas é a realidade. E é mesmo, amado. É isso aqui. Lavoura e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus, do Deus vivo, somos lavoura de Deus e somos edifício do Deus Altíssimo. Aleluia. Rebanho de Deus. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28. Olhai por vós, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu precioso sangue. A igreja é o templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Olha, isso é bom demais, amados. Vou repetir, ó. Está escrito aí em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se eu sou o templo de Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, ele vai habitar no meu coração, ele vai morar no meu coração. E ali eu tenho que ter cuidado, para mim não magoar, para mim não entristecer o Espírito Santo, porque tem muito crente que entristece o Espírito Santo, mexendo com um membro da igreja, não sabendo ele que ele está mexendo, não é com o membro da igreja, ele está mexendo com o dono da igreja, Jesus. É por isso, igreja, que nós temos que ter cuidado. Olha, tenha cuidado no que você fala, quando você vier assumir um púlpito desse aqui, ó. Se é mulher, se a igreja estivesse aqui cheia de mulher, de irmãos, eu falava o que eu vou falar agora. Mulher, quando você vir assumir o púlpito aqui, ó, venha bem trajadozinho, venha com seu uniforme. Não assuma o púlpito aqui com calça, West Pop, jeans, aliás, calças acolchadinhas, parece que está desfilando toda. Não, não é assim não. Venha como crente. Fica em pé aqui, irmã, por favor. Vem aqui nesse corredor. Venha. Pode vir normal. Venha normal, pronto. Pode vir. A senhora vai aqui cantar o hino. Venha. Não venha se coçando não. Venha direitinho. Pronto. Olha aqui, ó. Está com uniforme. Está com uniforme. Vem aqui, irmã Maria. Vem aqui, minha filha. Venha direito. Venha andar normal. Vem aqui. Não é bola ou não? Olha aqui, ó. Olha o uniforme. É assim, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. Geralmente os homens se trajam normal. Dificilmente vê um homem mal trajado, né? Mas os obreiros, olha, tem que ter cuidado quando vem subir esse culto aqui, ó. Obreiros, venha pelo menos com uma gravatinha, ó. Mas já tem uns, pastor, que tá andando com as calças, uns crentes. Tem uns crentes andando com as calças jeans apertadas, igual aqueles cantores sertanejos. Você me deixa quieto, rapaz. Mas aí é você? Você me deixa quieto. Se a carapuça serviu, segure. Eu tava apertadinho, mas porque eu tava no aniversário, eu não tava no culto. Glória a Deus. Amados irmãos, nós temos que ter esse cuidado. É zelo. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo só habita em moradas, em casa cheirosa, casa zelada, casa bem ornamentada. Porque Aleluia. Cristo é o noivo. Nós somos considerados como a noiva do Cordeiro. Aleluia. Qual é a noiva que anda mal trajada? Me diga. Que eu não vi uma. Tem umas que vão para a igreja se casar, vão aqui com um decote tão invocado aqui,
a metade dos seios de fora. Moda é moda. Decotada aqui e uma saia que tem um rabo lá daqui até o carro. Vista um vestido adequado. Aí me procura uma cor do vestido. Venha bem trajada, com véu e grinalda ainda, bem arrumada. E venha, pai. Uma noiva que se veste assim, com esse decote assim, ela tá se dando já o completo pro camarada, né?